Olá, eu sou a Cristiane da Contabilidade Ferreira Gardim e o assunto desta semana é sobre o novo cálculo do INSS. Antes, se este assunto te interessa, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar sabendo sempre que tiver assunto novo no ar. Com tanta coisa acontecendo nos últimos 2 meses, pode ser que você não tenha se atentado à nova forma de calcular o INSS. Aquele valor que vem descontado no recibo de pagamento do seu colaborador e a sua empresa recolhe para a Previdência Social por meio de uma guia chamada GPS. Ou ainda, o seu colaborador percebeu a diferença do desconto e você não soube responder, não soube como calculava aquele valor. Então veja, a reforma da Previdência em 2019 determinou, e assim está valendo, que a partir do dia 1º de março deste ano, o cálculo do INSS dos empregados seria progressivo, ou seja, não mais uma alíquota sobre o valor da remuneração, e sim a alíquota pela faixa salarial, parecido com o cálculo do imposto de renda. Antes, tínhamos as alíquotas de 8%, 9% e 11% sobre a remuneração. Com o novo sistema, fica assim. Bem, nós temos então aqui a nossa nova tabela do INSS que está vigorando desde março agora deste ano. Observem que as alíquotas mudaram e também eu tenho mais uma faixa para poder aplicar a remuneração do colaborador. Como fica agora então? Tudo que se enquadrar até R$ 1.045, que é o nosso salário mínimo atual, vai ser tributado em 7,5%. O que passar de R$ 1.045 até R$ 2.089,60, eu vou tributar em 9%. O que passar desse valor até R$ 3.134,40, a tributação do INSS vai ser em 12%. E temos a quarta faixa, que vai até o teto previdenciário, que é R$ 6.101,06, que aí o que se enquadrar nessa remuneração aqui, eu vou tributar em 14%. O que passar desse valor, né, dessa tabelinha aqui, é o que nós chamamos de teto previdenciário, ou seja, passou desse valor, eu não tenho continha nenhuma para fazer, não tenho alíquota para aplicar. Eu vou aplicar o valor determinado pelo teto previdenciário. Bom, vamos ver um exemplo, vamos ver como é que fica isso na prática. Vamos imaginar uma remuneração de R$ 3.500. Então, em março deste ano de 2020, primeiro mês da nova tabela, o colaborador tem uma remuneração de R$ 3.500 e eu preciso então agora calcular o INSS. Quanto que ele vai pagar de INSS neste mês com esta remuneração? Bom, antes era fácil, eu pegava esse valor, via lá na tabela onde ele se encaixava e aplicava a alíquota. O resultado era o valor que ele ia pagar de INSS. Agora não é tão simples assim. Agora eu tenho que desmembrar esse valor de remuneração e aplicar as alíquotas conforme o seu salário, sua remuneração e a tabela do INSS em vigor. Como assim? Então vamos lá. A remuneração dele não é 3.500? Legal, 3.500. Só que a minha tabela diz que até 1.045 eu vou tributar em 7,5%. Logo, 1.045 vezes 7,5%, eu tenho um resultado aqui de R$ 78,37. Porém, o salário dele, a remuneração dele neste mês não é só 1.045, é 3.500. E eu não posso tributar só uma parte, né? E o restante, como é que fica? Então, eu preciso ir tributando até eu encontrar, até eu chegar no valor total que ele está recebendo. Então, eu já fiz o cálculo de 1.045 e agora eu vou fazer da diferença. Qual é a diferença? A minha segunda faixa da tabela não é 2.089,60? Então, eu desconto os 1.045 que eu já tributei, né? Eu não posso simplesmente pegar esse valor e aplicar a alíquota, porque aqui dentro eu tenho R$ 1.045 que eu já tributei em 7,5%. Então, eu desconto o valor já tributado e da diferença eu aplico a alíquota da segunda faixa, que é 9%.
achando então R$ 94,01 com um centavo. Bem, mas o salário dele deste mês não é 2.089, e sim 3.500. Então, eu vou continuar fazendo a tributação até chegar no valor que ele vai receber este mês. A minha próxima faixa, a terceira faixa da minha tabela, vai até R$ 3.134,40. Eu já tributei R$ 2.089,60. Não importa se foi a 7,5, a 9, tá? Não importa. O que importa é que já foi tributado esse valor e eu não posso aplicar uma alíquota em cima desse valor novamente, senão é bitributação. Então, o valor da minha tabela, o valor limite, né, da minha nova tabela, menos o que eu já tributei, sobra R$ 1.044,80. Deste valor, aí sim, eu aplico a alíquota da terceira faixa, que é 12%, e encontro o valor a recolher de R$ 125,38. Só que vejam bem, a remuneração dele é 3.500 e eu só tributei 3.134,40. Então, eu tenho que pegar agora o saldo dele, né, o valor que ele vai receber de remuneração, descontar o que eu já tributei, independente das alíquotas, e vou aplicar da diferença a alíquota da quarta faixa, que vai dar R$ 51,18. E quanto ele vai pagar então de GPS? Bom, eu vou somar todos os valores encontrados, o valor que eu encontrei em cada faixa, eu vou somar e vou encontrar o valor que ele vai recolher de INSS, que eu vou descontar desses 3.500 para recolher para a Previdência Social em nome desse colaborador. Então, eu vou recolher para ele R$ 348,94. Antes, este mesmo salário eu recolheria 11%, né? Então, 11% de R$ 3.500 daria 385, o que você acaba percebendo que é um pouco maior o valor do que essa nova tabela. Este novo cálculo tem por objetivo ajustar os recolhimentos, fazendo com que quem ganha mais, paga mais, e quem ganha menos, paga menos. Mas você achou o cálculo complicadinho, né? Eu tenho uma boa notícia para você. Foi elaborada uma tabela prática, parecida com a tabela do imposto de renda, para facilitar este cálculo. Ele fica assim, vamos lá. Então, aqui nós temos a tabela, que eu chamo de tabela prática. Observem que eu tenho a mesma quantidade de faixa, eu tenho os mesmos valores para cada faixa e tenho as mesmas alíquotas correspondentes a cada faixa. O que aconteceu aqui é que foi criada uma coluna de parcela a deduzir. Vejam que ela ficou com a carinha da tabela do imposto de renda. É uma tabela prática, onde sim, eu vejo a remuneração do colaborador, aplico a alíquota e a parcela a deduzir, que foi feita toda uma matemática aqui em cima desses valores, de valores, a diferença, aplicando a alíquota. Então, é uma coluna confiável. Vamos ver o nosso exemplo que nós tínhamos lá na tabela oficial, que era de R$ 3.500 para o mês de março, né? O primeiro mês de vigor dessa nova tabela. Então, antes eu tinha que fazer o oficial, eu tenho que desmembrar os valores e eu tenho que procurar cada alíquota correspondente e verificar o valor daquela faixa, somar tudo no final e recolher a GPS. Aqui, com essa tabela prática, eu pego a remuneração de R$ 3.500 e vejo em que faixa que ela vai se enquadrar. No nosso caso, ela está na quarta faixa, porque R$ 3.500 está entre 3.134 e 6.101. Então, o que eu faço? Eu pego a remuneração, eu aplico a alíquota, ou seja, vezes a alíquota, menos a parcela a deduzir. Como que fica isso então? A minha remuneração não é R$ 3.500, vezes a alíquota que eu encontrei, 14%, menos a parcela a deduzir, que é essa nova coluna aqui, R$ 141,05. Se eu fizer essa continha, eu chego no valor de R$
R$ 348,94, o mesmo valor aplicando a tabela oficial, mas que dá um pouquinho mais de trabalho e que, embora nós tenhamos um sistema para fazer todo esse cálculo, precisamos saber como é que se chega no valor. Ficou fácil, né? Eu vou disponibilizar para vocês um link aqui embaixo na descrição desta tabela prática. Lembrando que este novo cálculo não deve ser utilizado para Prolabore e autônomos, ok? Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar conhecimento. Alguém pode precisar saber sobre este assunto. Grande abraço!